Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Carlaquem Facuri e hoje a gente vai falar o que acontece com quem confia em Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Gênesis 13, de 8 a 11, diz o seguinte: Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Deus ama a paz. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e disse que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Que coisa mais linda essa atitude de Abraão, né? Para que eles pudessem ficar em paz, ele optou por não se importar em ficar com a pior parte. Mas é justamente isso o que acontece, né? O que aconteceu com ele, que acontece com quem opta por confiar em Deus. Porque essa foi uma atitude de confiança em Deus. Ele optou por poder ficar com a pior parte, porque ele sabia que ele corria um grande risco, né? Na hora que ele oferecesse para o sobrinho de escolher qual era a parte que ele ficasse, de ficar com a pior parte, foi o que aconteceu, mas ele fez isso por confiança no Senhor. Ele fez isso porque ele sabia que assim ele teria uma atitude de paz, de ficar bem com o sobrinho, de deixar tudo bem entre eles. E assim, confiando no Senhor, ele foi extremamente abençoado. Deus fez com que a parte pior, que é justamente a parte que ficou com Abraão, fosse extremamente abençoada e próspera. E é assim que ele faz. Muitas vezes a gente tem medo de fazer aquela coisa que é a coisa certa de ser feita, ou algo que Deus está te pedindo para fazer, que parece que é difícil, que não parece que vai dar muito certo, mas Ele vai ser extremamente fiel, porque Ele é fiel. Então as coisas vão ser prósperas na sua vida se você optar por fazer a coisa certa, por fazer a vontade de Deus. Por isso que quando Deus te pedir alguma coisa, não deixe de fazer. Sabe por quê? Porque quando você faz o que Deus está te pedindo para fazer, lá tem uma bênção. Por mais que não pareça, você pode ter certeza que lá tem uma bênção para você. E muitas vezes a gente vai perdendo muitas bênçãos na nossa vida, a gente ao longo da vida perde mesmo muitas bênçãos de Deus, porque a gente simplesmente não confiou nele, porque a gente não quis fazer o que ele pediu para a gente fazer. Por isso, não acredite naquela famosíssima frase que as pessoas falam: ah, tinha que ser assim. Não. Muitas vezes não tinha que ser assim, não era da vontade de Deus, as coisas aqui na Terra não acontecem do jeito que Deus quer, pelo menos muitas vezes não acontecem do jeito que Deus quer. É lógico que Deus vai ter um plano B depois que você fez alguma besteira. É lógico que Ele vai querer fazer uma limonada daquele limão que você fez. Mas saiba, você perde muitas bênçãos quando Deus te pede para fazer alguma coisa e você não faz, quando você faz a coisa errada ao invés de fazer a coisa certa, você perde bênção sim. Eu vou te dar 2 motivos para você realmente crer que as coisas muitas vezes não foram feitas de acordo com a vontade de Deus. Não é porque aconteceu que aquela era a vontade de Deus. Vamos lá. A primeira está em Esther 4,14. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Aqui é a história de Esther, né? E aqui é o tio dela chegando para ela, depois que ela ganhou um concurso de beleza e através desse concurso ela se tornou uma rainha.
Aqui o tio dela está falando, olha, talvez você você tenha sido colocada nessa situação super difícil de você estar arriscando a tua vida porque ela ia ter que falar com o rei. E o rei, naquela época, os reis muito normalmente eram bem malucões e de repente ele podia querer matar ela só por ter ido lá falar com ela. Então ela estava correndo um risco de vida, mas o tio estava falando para ela, olha, talvez você tenha sido feita rainha justamente para nessa situação salvar o teu povo. Não pense você que se você não salvar o teu povo, Deus não vai mandar uma provisão, mas talvez você tenha sido feita rainha para que você nessa situação pudesse tomar uma atitude e salvar o seu povo. E ela tinha aqui duas opções. Ou ela ficava calada, quietinha, não se arriscando no canto dela, né, e ficando lá sem se arriscar e sem salvar ninguém, ou ela corria o risco de morrer, mas de salvar o povo dela, que foi o que ela optou por fazer, e até hoje ela é lembrada justamente porque ela fez a coisa certa, porque ela fez o que ela foi chamada por Deus para fazer. E o outro exemplo está no próprio Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Qual que é a diferença? A diferença é que assim, as coisas aqui na terra muitas vezes não acontecem como Deus queria. Por quê? Porque Deus gosta das coisas perfeitas. Antes do pecado inicial, as coisas eram perfeitas aqui. E é assim que Deus gostaria que as coisas fossem. Ele gostaria que tudo fosse bom, perfeito e agradável. No céu, as coisas são assim. Todas as coisas no céu acontecem exatamente conforme o que Deus quer. Elas são boas, perfeitas e agradáveis. E é por isso que Jesus quer que a gente peça todos os dias para que as coisas aqui na terra aconteçam da maneira que elas acontecem no céu. E se Ele pede para a gente pedir isso, né, para a gente interferir nisso, afinal de contas, a terra foi entregue, né, nas nossas mãos por um determinado tempo, mas ela foi entregue nas nossas mãos. Então, Deus está pedindo para a gente fazer isso, é porque a gente deve fazer e é porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que Ele gostaria. Aliás, muitas vezes não acontecem do jeito que Ele gostaria. É lógico que Deus pode transformar os limões em limonadas, ou seja, as besteiras que a gente faz, Ele pode transformar em coisas boas. Mas, em primeiro lugar, Ele quer que a gente não faça besteiras, que a gente faça as coisas conforme o que Ele quer, conforme o que Ele pede. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!